Vamos falar um pouquinho sobre informática e tecnologia? Muito bem, nesse vídeo de hoje vamos falar sobre um breve histórico e uma contextualização sobre a tecnologia da informação e da informática. Mas antes de mais nada, para ver outros vídeos como esse, dicas de concurso, de estudos, programação e tecnologia, acesse o meu canal do YouTube e veja todas as playlists. E não deixe de seguir também nas minhas redes sociais. E ainda se você tiver alguma dúvida ou sugestão de vídeo, é só mandar um WhatsApp para esse número que está na sua tela. Então, vamos nessa, pessoal. Não temos tempo a perder. Na aula de hoje, vamos falar sobre algo muito importante, algo muito presente no ramo da tecnologia da informação, da informática como um todo, que é a diferença entre dados e informação. A gente vê falar, muitas pessoas, né? Eu fiz o curso de sistemas de informação, eu fiz um curso de processamento de dados, e essas palavras às vezes se confundem ou parecem ser a mesma coisa, né? Significar a mesma coisa, porém elas têm um significado diferente, e nesse vídeo você vai entender completamente o que cada uma delas significa e quando utilizar cada uma. Pois bem, nós vamos começar falando sobre dado. Dado é qualquer valor ou um conjunto de valores alfanuméricos. Quando a gente fala um valor alfanumérico, pode ser um número, uma letra, um símbolo, independente se essa letra é maiúscula ou minúscula, e cada um desse caractere, né, que é esse termo, um conjunto de termos, possui um domínio, né? Porém, sozinho, tanto esse conjunto de termos quanto um termo unitário tem um valor bastante limitado, né? E todo dado possui também um valor absoluto. O que isso quer dizer? Quando ele tem um número, né, um número 1, o valor absoluto de 1 é 1, não importa o que ele significa, se é ou a unidade a qual está atrelado. O mesmo acontece com as letras. Se você tem uma letra A, B ou C, ela simplesmente, né, por existir, ela vale A, B ou C. Porém, se ela não está correlacionada com outro dado, não tem como você dizer se uma tem um valor superior à outra ou se tem um valor diferente de outra. A gente sabe que os valores absolutos são distintos, mas nós não podemos quantificar nem qualificar nenhum deles. E, além do valor absoluto, nós temos também um universo. Esse universo vai ser mais fácil a gente exemplificar com um conjunto de caracteres, né? Ou um conjunto de dados que, agrupados, ele ainda é um dado, não chega a ser uma informação. Já estou quase contando para você o que é a diferença da informação e do dado, percebe? Então, nós temos alguns exemplos de dados aqui embaixo. São Paulo. O que significa São Paulo? São Paulo tem um universo de possibilidades. Dentro desse universo, nós temos o Santo Paulo, nós temos a cidade de São Paulo, o estado de São Paulo, o time de São Paulo. Ou seja, São Paulo pode ser algumas coisas, né? Ele tem algumas possibilidades de significado. Porém, apenas São Paulo, né? O termo São Paulo, ele é um dado, pois sozinho ele não consegue lhe agregar muita informação, ele não consegue trazer para você algo mais significativo. Pois, para uma pessoa, quando escuta São Paulo, pode pensar no time, outro, quando escuta São Paulo, pode pensar no estado, e assim por diante. Chaves, pode ser o professor Márcio Chaves, que sou eu, né? Pode ser o Chaves da televisão, pode ser um conjunto de chaves, né? Não tenho nenhuma aqui agora para a gente exemplificar também, né? Mas tem um conjunto de valores, né? Um conjunto de possibilidades, né? A cássia já é uma planta, né? Uma flor, né? Então o universo é um pouco mais limitado, mas ela sozinha você não sabe em que contexto ela está sendo utilizada, né? Cruzeiro, pode ser meu time cruzeiro, pode ser o cruzeiro, aquele símbolo, né, religioso, pode ser um cruzeiro marítimo, né? Ou velocidade de cruzeiro quando você coloca o carro no piloto automático, assim por diante. Nós temos alguns números, né? Nós temos aqui o 485, 12.701.270. De forma absoluta, o número 12 milhões ele é maior do que o 485. Porém, dependendo da unidade que você correlacionar, né, esses valores, o 485 pode ser infinitamente maior que o 12 milhões. Né? Depende da unidade que está atrelada,
ou o contexto que ele pertence, né? Então, eles sozinhos a gente só tem como comparar com valores absolutos. Temos o Pedro também, que possivelmente é uma pessoa, e a palavra centro. Centro pode ser o centro das atenções, centro de convenções, centro da cidade e assim por diante. Pode ser uma série de coisas também. Então, né, quando nós temos os dados, nós temos um conjunto de possibilidades. E esse universo nos limita a determinadas coisas. Porém, apenas o dado sozinho não nos dá a possibilidade de distinguir quão valioso ele é e realmente em qual contexto ele está sendo empregado. Muito bem, então vamos passar para a informação. O que vem a ser uma informação? A informação é a agregação desses dados. O que eu falo com a agregação desses dados? É quando os valores, né, se completam, né? E esses valores, ao se completarem, possuem um valor infinitamente maior do que se eu pudesse somar aqueles valores absolutos que eu tenho. Então, uma informação nada mais é do que uma agregação de dados, onde um correlacionado com o outro passa a ter um significado, passa a ter um valor que poderá lhe proporcionar a tomada de decisão ou poderá lhe dar condições de conhecer algo mais sobre determinado assunto ou sobre determinado conteúdo. Então, como eu já falei, né, toda informação ela é uma agregação de dados e ela oferece um suporte a tomadas de decisões. Né? Então, com base na informação, a gente tem essa tomada de decisão. Você, professor, mas eu não tenho tomada de decisão com base em informação. Lógico que tem. É que isso é algo tão trivial no nosso dia, ela está tão implícita no nosso dia, que a gente acaba não percebendo. Lembra daqueles dados que nós tivemos ali, que nós exemplificamos um pouquinho ali atrás? Muito bem, eles estão aqui, porém estão agregados. Pedro Chaves, suponhamos que seja um parente meu, né? Ele reside na Alameda das Acácias, número 485, Centro, Cruzeiro, São Paulo, com CEP 12.701.270. Aqueles dados que nós tivemos anteriormente se transformaram em informação. Então, essa informação que nós temos é de um endereço. Com base nessa informação, você pode calcular sua rota, você pode planejar sua viagem, você pode calcular quanto tempo de viagem, que horas que você tem que sair de acordo com o compromisso, né, o horário do compromisso que você tem lá, aonde você vai se alimentar e assim por diante. Conseguiram ver o valor que a informação tem relacionado a um dado? Ah, professor, mas além de um endereço, de um lugar para eu poder ir, o que mais que a informação pode me oferecer? Uma informação pode dar para você várias possibilidades. Já viu aquele ditado, quem tem boca vai a Roma? Na verdade, não é porque a pessoa pergunta onde é Roma, mas sim porque ela teve a resposta de onde é Roma. Ou seja, ela teve uma informação. E com a informação você pode se capacitar, trabalhar, alimentar, ganhar dinheiro, viajar, comprar, vender, negociar, aprimorar, se especializar e, consequentemente, ter uma melhor qualidade de vida. Ou seja, a informação permite que você tome decisões mais assertivas, né? Tanto em ação quanto intensidade ou momento no qual ele está relacionado. E, professor, mas o que a informação tem a ver com a informática? Tem tanto a ver com a informática que a informação está presente até no nome, pois o significado da palavra informática é informação automática. Quando a gente fala informática, a gente pensa logo no notebook, a gente pensa no computador, pensa na internet, porém a informática hoje nos cerca de tal maneira que ela está presente nos mais variados dispositivos, tanto nesses que a gente acabou de mencionar, como no smartphone, que você está me vendo possivelmente aí na sua casa, sei lá onde você esteja, e nesse mesmo smartphone que eu estou gravando essa aula para você, a informática também está presente na sua Smart TV e assim por diante.
ela está tornando automático uma série de informações que estão presentes, por exemplo, no aplicativo de compra, que dá a possibilidade de você comprar, parcelar, analisar aquilo que você está fazendo, né? Até nas suas redes sociais, onde você, com base nas informações que você tem no seu feed ali das suas redes sociais, você sabe sobre os acontecimentos cotidianos e você tem uma melhor previsão do que fazer, por exemplo. Aplicativos de uso contínuo, tem gente que usa aplicativo para controlar atividade física, tem gente que usa aplicativo para organizar suas tarefas, no seu extrato bancário e assim por diante. Ou seja, mesmo sem percebermos, a informação nos cerca e a utilizamos para os mais variados fins. A informação é fundamental para todas as tomadas de decisão. Muito bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa aula e a nossa próxima aula vamos tratar sobre os principais componentes de hardware do seu computador ou dos computadores de uma maneira geral e as funcionalidades de cada uma. Então, muito obrigado por assistir, aproveite, dê um like, curta, compartilha, acesse o meu canal, se inscreva e ative as suas notificações. Muito obrigado e até lá!